E aí, tudo certo? Eu tenho um curso fora do YouTube chamado Curso Metroidvania e nele você aprende como criar um Metroidvania completo, diversas mecânicas de Metroidvania, como criar um personagem, upgrades. Não é aquele mini Metroidvania, tá? Não é o mini, é realmente o curso completo. Personagem, minimapa, fase completa, inimigos, várias IAs de inimigos, uma IA complexa de inimigo, tem muita coisa legal. E eu estou liberando aqui para vocês gratuitamente o primeiro módulo desse curso, que é o módulo em que a gente vai criar um personagem de Metroidvania muito parecido com a Samus, ok? Eu não vou explicar para você agora como é que você faz para comprar, onde é que você compra. Eu vou deixar agora você com os vídeos e no último vídeo gratuito que eu tiver aqui, eu vou falar para você como é que você vai fazer para comprar. Tá bom? Então não se preocupe com a compra agora, se preocupe apenas em aprender com essas aulas gratuitas e depois a gente se fala, ok? E nessa primeira aula a gente vai começar o projeto, a gente vai realmente abrir o Construct 2 e criar um novo projeto do zero para começar o nosso personagem e começar o nosso jogo, né? Então, até mais, bons estudos! Bom, File com Construct aberto, né? Vamos abrir um novo projeto em File New e criar um projeto no Retro Style. Né? Aqui eles liberam vários tipos de projetos para nós e eu vou usar o Retro Style porque é um que já deixa algumas coisas é, pré-ajustadas para um jogo retrô com gráficos em pixel art, né? Que vai ser o nosso caso. Então vamos começar aqui a ajustar para o nosso projeto. O Pixel Rounding, colocar em off. Se a gente deixar em on, ele fica meio dando umas travadinhas se a gente der zoom, se a gente mover a câmera. Então deixa em off. Então aqui, o Windows Size eu vou deixar 320 por 180. Esse Windows Size aqui, ele é bem pequeno, né? Sim, mas ele é um Windows Size que vai servir para o nosso projeto. Porque ele vai ser em pixel art, né? Os nossos sprites vão ser pequenos. Só que quando a gente der full screen, o jogo vai esticar, né? Esse é o negócio do retrô, né? Ele tem um gráfico em pixel art que é pequeno, mas ele estica, então ele vai ficar em HD normal, tá? Em HD, Full HD, que precisar. O Full Screen em Browser, vamos colocar em Browser, Letterbox Scale. E coloca o Full Screen Scale em High Quality. Isso aqui vai fazer com que ele estique até os cantos da tela. Se a gente colocar o Letterbox Integer Scale, ele vai deixar os pixels mais bonitos, porém ele vai deixar um pouco de preto ao redor. Então colocar o Letterbox Scale que ele estica tudo mesmo, que eu não importo se ele esticar um pouco demais os pixels, eu quero mesmo é que o jogador consiga ver a tela inteira, né, sem barras pretas que pode se concentrar um pouquinho do jogo, né. Bom, vamos então tirar as coisas inúteis aqui. Tira o tile de background, tira o text, tira o touch. Pra mim é inútil, né? Se você quiser aplicar touch no seu jogo depois, pode colocar depois também. Eu não vou colocar touch no projeto agora. O mouse pode tirar também. O web storage pode tirar também. E o resto, por enquanto, pode deixar, beleza? Então, o layout aqui, esse layout aqui, ele vai ser um layout para a gente fazer os testes com o nosso jogo. A gente não vai começar direto numa fase, até porque para a gente criar uma fase, a gente vai ter que criar o jogador, os inimigos, vai ter que criar os sistemas. Então vamos primeiro criar uma sala de testes que a gente possa testar, né? Que a gente possa colocar umas plataformazinhas e testar o jogador funcionando. Então eu vou criar um layout bem gigante, tá? Bem gigante mesmo. 3000 por 3000. Porque daí eu não tenho limite, sabe? Se eu quiser colocar... Eu tenho esse espaço todo aqui para colocar coisas, tá? É porque tem uma habilidade que eu vou criar do jogador que ele é muito móvel. Então ela precisa de bastante espaço para a gente conseguir ver ela em funcionamento, tá? Então beleza, o layout 1 tá certinho. Deixa eu renomear ele aqui, porque eu falei que ele ia ser, né, uma sala de testes, que é uma sala para a gente testar as coisas do nosso jogo. É uma sala que o jogador nunca vai ver, é só uma sala realmente para a gente programar as coisas. Eu sempre gosto de ter uma dessas, porque daí é um espaço sem problemas ali, posso colocar o que eu quiser, posso colocar inimigo, posso colocar personagem, sem problemas. Esse Event Sheet aqui, eu vou fazer uma organização legal com o Event Sheet, que talvez vocês não façam ainda, que eu acho interessante. Que é o seguinte, aqui cada Event Sheet, né, quer dizer, cada layout a gente pode inserir um Event Sheet. Então o que pode acontecer? A gente pode ter um Event Sheet, a gente comumente, né, é muito comum a gente ter um Event Sheet cheio de coisa, porque só um event sheet pode ser colocado aqui, né, no layout. Porém, a gente pode incluir event sheets, né? A gente tem a habilidade de incluir event sheets. Apertando N, a gente pode selecionar outro event sheet aqui, por exemplo, ó, event sheet 2. Eu posso vir aqui na 1 e incluir a 2. Se eu fizer isso, então o código que está aqui, ele vai passar para cá. É como se o código daqui tivesse aqui, se a gente incluísse. Então, essa sala de testes vai ter o código tendo a event sheet 1, ele vai ter a event sheet 1 e a 2. Então,
para que isso vai servir para nós? Isso vai servir porque eu quero organizar as coisas separadamente em event sheets. Por quê? O que a gente vai ter? A gente vai ter diversas coisas diferentes no nosso jogo. A gente vai ter sistema de portas, transição, minimapa, a gente vai ter menu, a gente vai ter personagem, inimigos. Então, se a gente colocasse tudo numa só event sheet, a gente, mesmo que a gente desse comentários, mesmo que a gente fizesse grupos, tudo bem certinho, ainda ia ficar meio confuso de achar as coisas. A gente ia ter que rolar muito, sabe? Realmente ia ser meio chato. Então, o negócio que eu sempre faço é o seguinte. Eu renomeio um event sheet, que é o E principal. E de event sheet no começo, ou eventos, que você preferir, né? E, um Ezinho para dizer que é um event sheet principal. Por quê? Porque o E principal. O E principal, ele vai ter tudo que o jogo tem normalmente. Que o jogador sempre vai precisar, o jogo sempre vai precisar em todas as fases, se a gente for fazer fases, dos inimigos, de todos os movimentos do jogador, do menu e tudo mais. Coisas principais do jogo. O que não entraria no principal seria o menu principal. Né? Se a gente fizesse um menu principal para o nosso jogo, o menu principal ia ter uma event sheet própria, porque o código do menu principal não precisa estar no jogo o tempo todo. Não precisa estar tocando no jogo o tempo todo. Diferente das IAs do inimigo e todo o resto ali que fica durante as fases. Né? Então, nesse E principal, eu vou incluir várias event sheets, que cada uma delas vai ter o código de uma coisa. Então, eu vou renomear esse event sheet 2 aqui para E personagem. Então, o e-personagem ele vai ter todos os códigos do personagem. Então, se a gente movimento dele, pular ou atirar, tudo a gente vai colocar aqui. Então, a gente vai incluir aqui no e-principal. E a gente vai incluir todos os outros event sheets aqui no e-principal. E é o e-principal que a gente coloca nos nossos layouts, né, aqui no event sheet do layout. Porque daí, tendo o e-principal, ele vai ter todos os códigos. Então, prosseguindo com isso, eu criaria também o e-inimigos. Criaria também, não precisa criar, tá? Eu só vou mostrar, eu vou deletar depois, porque eu vou criar quando a gente for usar mesmo. O e-coletáveis, né, dos itens coletáveis. Criaria também o e-menu pause, né, o menu de pause. E incluindo tudo aqui, sabe? Então, se eu quiser todos esses códigos aqui num layout só, eu incluo o e principal, que ele vai ter todos os códigos. E assim, eu tenho todos os códigos que eu quero no layout. E também eu tenho uma organização. Porque eu sei que o primeiro passo para eu achar um código que é sobre o personagem, eu preciso ir no e-personagem, né? Daí eu vou no e-personagem e procuro o código ali. E é filtrado daí, né? Nesse event sheet só tem coisa relacionada ao personagem. Isso facilita muito a gente achar as coisas, tá? Então deixa eu tirar aqui o e-inimigos, o e-menu pause e o e-coletáveis. Se isso não ficou muito claro, esse uso de vários event sheets, conforme a gente vai progredindo, vocês vão entendendo como tudo que a gente faz aqui, tá? Bom, eu gostaria de falar em mais detalhes agora sobre resolução, que é uma coisa que muita gente se confunde, né? Bom, o Window Size, tu vê, que é esse pontilhadinho aqui, né? Esse pontilhadinho aqui é o Window Size. Esse Window Size ele é minúsculo, mas se a gente der um play aqui, ele vai ficar em tela inteira, né? Porque tem aquele negócio do Letterbox Scale, né? Que se a gente dá full screen no browser ou no próprio NWJS, se a gente exportar para Windows, ele fica em full screen certinho, porque ele estica os pixels. Bom, e por que exatamente que essa resolução tão pequena consegue se esticar e chegar a preencher uma tela inteira? Por exemplo, em HD, que é 1280 por 720. Como é que isso é possível, né? Qual é a conta, qual é a lógica que se usa nisso aí para você descobrir uma resolução que serve e uma que não serve? Porque olha só, tem resolução que não serve. Você não pode colocar qualquer valor aqui, por exemplo, 300 por 160. Se você fizer isso, você vai dar play e olha o que você vai ter. Você vai ter essas barras pretas aqui em cima, né? Então isso vai acontecer no jogo mesmo. Se você botar full screen, você vai ficar com barras pretas. Não vai ficar um negócio certo. Né? Vai ter algum erro na largura, na altura, em alguma coisa, se você colocar um valor aqui impensado, né? Então, o valor que você tem que colocar aqui é um valor que tenha a mesma proporção de uma resolução HD ou Full HD, que é, no caso, o widescreen, que é 16 por 9. Esse tipo de resolução não é só aquelas grandonas, tem essas aqui pequenas também, elas conseguem ser esticadas e chegar naquele tamanho, exatamente porque elas têm a mesma proporção. Então, quando você dá play nessa resolução e você aperta F11, ela fica assim perfeitinha, porque a proporção é a mesma da tela do meu monitor. Ela consegue se esticar até chegar em HD, certo? E como é que a gente faz para achar um valor assim? Então, nós temos a resolução HD aqui, padrão, que é essa aqui, né? E 720.
de altura, né? 1880 de largura e altura. Então, se você pegar só o 1880 e dividir por 16, que é a proporção 16 por 9, 16 de largura e 9 de altura, você vai ter esse valor aqui, ó, 80. E se você pegar, então, a altura e dividir pela altura da proporção, que é 9, você vai ter, então, 80 também. Bom, para você encontrar, então, uma resolução 16 por 9, você precisa pegar um valor, dividir ele por 16 e encontrar qual altura multiplicada por 9 chega ao mesmo valor dessa largura. Vamos entender isso aí. 1880 dividido por 16 chegou a 80. Se a gente não soubesse, por exemplo, esse valor aqui, ó, 720, o que a gente ia fazer? A gente, então, tem como apagar isso aqui? Não tem, eu acho. Tá, enfim. Para chegar naquele valor aqui, no 720, eu pegaria, então, 80 e multiplicaria por 9. Aí, então, eu chego nesse valor, que é a altura proporcional a essa largura. E agora, no caso do 320 por 180. Se eu pegar o 320 e dividir por 16, eu tenho esse valor. Se eu não soubesse qual era a altura proporcional a essa largura, eu pegaria então o 20, né, e multiplicaria por 9. E eu chego a 180. Então, essa é a lógica de uma resolução que fica certinha proporcional. Se você fizer, por exemplo, como eu fiz ali, 300 por 160, não deu por quê? Porque se você pegar o 300 e dividir por 16, você tem isso aqui. E se você multiplicar isso aqui por 9, você tem isso aqui, ó, que no caso não é esse valor. Então, olha só, agora para esse caso aqui, se eu tentar colocar com vírgula, ele não serve, não funciona. Só que se eu colocar só 168, olha só, ele já fica bem diferente do que ficou antes. Colocar em full screen, olha só, ele fica assim também. Ele deve ter um fininho preto aqui, porque 168 não é o mesmo que 168 por 75, né? Eu não coloquei o mesmo valor que ele está aqui. Portanto, é importante que você tente não colocar números com vírgula, né? Porque você não consegue colocar eles aqui. Mas então, por que você ia querer mudar a sua window size? Essa resolução aqui, para nós, ela serve. Ela serve. Mas é realmente para cada caso que você pode precisar mudar esse tamanho. Porque olha só, para um jogo, por exemplo, que a arte não é em pixel, vale a pena você ter uma resolução assim? Porque olha só, o que vai aparecer no jogo vai ser essa área aqui, e essa área aqui vai ser totalmente esticada para preencher a tela inteira. Se você tiver um jogo que não é pixel art, as suas sprites elas podem ter tamanhos bem grandes. Então você pode ter, por exemplo, aqui uma sprite com esse tamanho aqui. Né, se no caso o jogo for em vetor. Então só esse sprite vai ocupar esse espaço todo aqui, nessa resolução. Então você realmente tem que analisar a resolução que você precisa baseado no seu tamanho dos objetos e também do quão aproximado você quer que fique. Né? Porque olha só, tem uma opção de você dar zoom in e zoom out com o Construct 2, que é colocando, né, o sistema, colocando aqui o layout scale. Opa, scale. Ah, não é uma condição, né, perdão. Deixa eu colocar aqui e colocar uma ação. É o scale. Você pode mudar o scale do layout. Isso então vai fazer ele dar zoom in e zoom out. No caso, aproximar e desaproximar. Essa é uma maneira, mas é uma maneira um pouco ruim de você usar assim o tempo todo no jogo. É melhor que você faça isso de acordo com as suas sprites. Se você quer que o jogo fique aproximado no personagem, você então vai ter uma window size adequada. Você vai ter então um sprite grande, né, que ocupe bastante espaço do window size. E o resto do cenário vai ser proporcional a isso, sabe? Então, realmente, esse window size, ele precisa ser uma resolução widescreen, que é daquela maneira ali, né? Você fazendo a conta 16 por 9 e ver se eles estão certinho. Então, no caso, 320 dividido por 16 dá isso, né? 20. E 160 dividido por 9 dá... Opa, perdão. Opa, eu não coloquei aqui 180. 180 dividido por 9 dá 20 também. Você tem que encontrar uma resolução que ela esteja assim, alinhadinha. Se você quiser encontrar outras resoluções assim, que sejam quadradinhas também, redondinhas, arredondadas, você pode somar esse valor aqui, ou diminuir. Por exemplo, 10. Aí então você pega esse valor aqui que resultou e multiplica por 16 para achar a largura, e multiplica ele por 9 para achar a altura. Assim você vai ter uma resolução redondinha também. Beleza? Então, o essencial que você tem que saber sobre resolução é isso.
que ele tem que ser 16:9 para ele caber em celulares deitados, em computadores e consoles. E para fazer isso, você abre a calculadora e faz aquela continha. E além disso, ele tem que ser adequado com o tamanho das imagens do seu jogo. Se você quer aproximado do personagem, você coloca então o Windows Size que com o tamanho do personagem ele fique ocupando bastante espaço aqui dentro. Se você quiser mais longe, você coloca um sprite menor do personagem ou coloca um sprite que você quiser, só que um Windows Size maior para que a proporção fique diferente, né? E para caso de jogos em vetor, você vai então colocar um Windows Size bem maior, né? Porque artes em vetor não vão ser com resolução assim tão baixa, né? Então, isso que eu tenho para dizer sobre resolução. Se ficou com alguma dúvida, comenta aí embaixo. Eu vou colocar algumas coisas ali embaixo também. Eu vou colocar uma explicação que um aluno deixou. Que engraçado, né? Um aluno deixou uma explicação que eu acabei colocando numa aula. Muito obrigado, Hans Lichtner, por me dar um toque nessa parte da resolução. Como vocês podem perceber, eu regravei essa parte, né? Eu tô com o cabelo diferente, então né, não foi no mesmo dia. Então eu regravei essa parte para adequar melhor a explicação. E eu vou deixar na descrição a resposta que o Hans deixou, né, no comentário ali, para você ver então a explicação dele também. E caso ficou alguma dúvida sobre isso, você vê a resposta dele e ver se ela responde a sua dúvida. Caso não responda, você pode perguntar aí nos comentários, ok? Então, até mais e vamos na próxima aula.